Olá, meu nome é Ivan Barenboim, eu sou médico psiquiatra e eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder a seguinte pergunta: será que já existe cura para o alcoolismo? Bem, felizmente, hoje em dia a gente sabe que já existe cura, tá? Isso realmente é um grande avanço na medicina e essa cura ela foi desenvolvida por um pesquisador finlandês chamado David Sinclair. Ele começou a pesquisa dele há muitos anos atrás, há décadas atrás, pesquisa com animais, tá? E depois ele desenvolveu uma pesquisa com seres humanos até chegar a uma pesquisa clínica com estudos controlados com placebo, que é o padrão ouro na medicina hoje, e ele de fato conseguiu confirmar as hipóteses dele. Então o método se chama método Sinclair de tratamento para o alcoolismo ou distinção farmacológica. Quais são os resultados das pesquisas clínicas dele, que são os resultados mais importantes? O resultado fundamental é que diversos estudos clínicos controlados com placebo demonstram que 80% das pessoas que se tratam com o método dele conseguem se curar do alcoolismo. Tá? Quando eu falo cura, eu estou me referindo realmente a resolver o problema, tá? Não apenas controlar o problema. Nos próximos vídeos eu vou explicar melhor como que ele consegue atingir essa cura, como que funciona, mas agora é só importante você entender que é uma cura mesmo, tá? Como é que funciona o método? É bem simples, a pessoa tem que tomar um remédio chamado naltrexona, tá? Esse remédio, ele é bem conhecido, é antigo até, tá? É um remédio que é vendido só com prescrição médica, controlado, mas é um remédio bem tolerado, não tem muitos efeitos adversos. A pessoa toma 1 hora antes do momento que ela for beber, tá? E com isso, lentamente, após alguns meses de tratamento, 4 a 6 meses em geral, o cérebro começa a desaprender o comportamento de alcoolismo, tá? Então, qual seria o resultado esperado? A pessoa ela voltar a ter uma relação com o álcool muito semelhante à que ela tinha antes de se tornar alcoolista ou alguma pessoa que não tem problema com álcool. Ou seja, ela fica sem o problema, tá? Isso acontece com 80% das pessoas. Para quem seria indicado, então? Pela simplicidade do método, ele não é indicado só para quem tem problemas sérios com álcool. Por exemplo, uma pessoa que está realmente bebendo todo dia, já teve diversos prejuízos, já, enfim, tentou vários tratamentos. Ele é indicado para esse grupo, mas também para pessoas que estejam, vamos dizer, não sejam nem alcoolistas ainda, ou alcoólatras, né? Às vezes uma pessoa que está preocupada em se tornar um alcoólatra, sabe que tem uma história familiar, sabe que está começando a exagerar, talvez, vamos dizer, esteja começando a perder o controle, tendo um ou outro prejuízo, para essa pessoa já é indicado, tá? Então, vamos dizer, ele funciona tanto como uma prevenção, para que a pessoa não se torne um alcoolista, e também como uma cura para o alcoolismo. Muito, muito interessante, é um avanço muito grande. Agora, uma pergunta que talvez, né, você esteja se fazendo é, bem, se é tão bom e é comprovado cientificamente, por que eu ainda não tinha ouvido falar desse método? Acho que é uma pergunta bem relevante, tá? A primeira vez que eu entrei em contato com esse método, eu também me fiz ela, mas tem algumas respostas, tá? A primeira é que existe uma série de informações, um mar, né, de informações sobre esse transtorno e várias outras áreas da medicina. Então fica difícil, tanto do paciente, né, a pessoa que é leiga em medicina, quanto do profissional, separar o joio do trigo, ou seja, né, tentar estudar e entender aquela informação que realmente é relevante. Tá? Um segundo ponto é que a naltrexona ela já não interessa mais economicamente às indústrias farmacêuticas, né? Então, a naltrexona é um remédio que já foi quebrada a patente e esse método também não é um método que estimula a pessoa a tomar o remédio diariamente, etc. Então, não há um grande interesse econômico por parte das indústrias no método. Então, isso faz com que a divulgação do método seja muito mais dificultada, né? Sem a parceria da indústria, que costuma ser uma grande promotora. Tá? Terceira questão, né? Mesmo os profissionais, principalmente as clínicas, que são mais voltadas para internação, etc., também não têm interesse no método. Tá? Então, tenho certeza que 90% aí tem uma ótima intenção, mas como não é algo que algo que pode ser bom economicamente, isso acaba ficando de lado. Tá?
Uma outra questão que eu acho que talvez seja mais importante, não tem nada a ver com finanças, tá? É que o método, ele é uma quebra muito grande de paradigma, tá? Ele quebra dois paradigmas assim muito importantes dentro do tratamento da dependência química e do alcoolismo. Em geral, na ciência, quando se quebra um paradigma muito importante, ou no caso aí dois paradigmas muito importantes, é difícil o público leigo e também os profissionais aceitarem essa quebra de uma forma imediata. Então, isso vai lentamente sendo absorvido pela cultura. Quais são esses paradigmas? Primeiro, a pessoa ela não precisa ficar abstinente, né, que é um grande paradigma. Não, primeiro a pessoa tem que ficar abstinente, depois a gente conversa. Não, a pessoa, para fazer esse método, ela nem pode no começo ficar abstinente. Isso é uma quebra muito grande de paradigma. E a segunda questão é a cura, né? A gente sempre ouve dizer que quem se tornou dependente químico ou alcoolista em algum momento da vida vai continuar sendo para o resto da vida, e a pessoa tem que sempre estar se controlando. E esse método quebra esse paradigma. Então, acaba que é muito difícil as pessoas absorverem essa informação. Uma outra questão que eu acho que também é relevante para que esse método não seja tão divulgado ainda é que a naltrexona, como eu disse, né, é um remédio que já é conhecido, né, inclusive pelos psiquiatras, etc. E é conhecido como um remédio que não funciona muito bem. Tá? Por quê? Porque a gente não usa, em geral, ele da forma correta, de acordo com o método. A gente pede para a pessoa ficar abstinente e prescreve o remédio. Dessa forma ele não funciona. Tá? Então, é difícil você achar que usando um outro método, dando uma outra orientação, o mesmo remédio vai funcionar. Então, as pessoas se confundem em relação a isso. E por fim, aqui no Brasil, esse método é muito pouco conhecido. Eu fiz uma pesquisa, eu não vi nada praticamente escrito em português sobre isso. Tá? E isso se deve ao fato de que não tem nenhuma literatura na nossa língua, né, em português. É tudo em inglês. Né? Eu vi um livro que o Dr. Roy Escapa escreveu. Esse livro ele tem em inglês e tem em espanhol, mas em português não tem nada. Tá? Então, enfim, se você tem familiaridade com inglês, aí você pode fazer uma pesquisa em inglês no Google, no YouTube, você vai achar bastante coisa sobre o método Sinclair, mas em português não tem nada. Então, aqui no Brasil isso ficou um pouco como se não existisse. Então, por isso eu estou me propondo a fazer esses vídeos. Tá? Então, acho que é isso. Nos próximos vídeos eu vou elaborar mais sobre esse método, tá? Vou falar sobre a ciência que está por trás do método, vou falar das diferenças entre esse método e os outros métodos de tratamento para o alcoolismo. E, por fim, eu vou dar algumas ideias sobre as potencialidades desse método para outros tipos de dependência química. É isso.